Opa, senhor bros! Tudo bom com vocês? Antes da gente começar a necessariamente falar sobre os capítulos que eu pedi pra vocês lerem e tudo mais, eu quero ressaltar algumas coisas e revisar algumas coisas, porque querendo ou não, nós já estamos há 5 dias falando sobre esse livro, então vai que você se esqueceu de alguma coisa, de algum detalhe, você deixou passar desapercebido e tal. Então vamos dar essa recapitulada e vamos prestar atenção em algumas coisas agora. É interessante a gente notar que enquanto o diálogo progride, enquanto a discussão vai andando, os amigos de Jó começam a falar menos e Jó começa a falar mais. Pode perceber que mesmo que Jó estivesse numa nuvem de dúvidas, de confusões, de questionamentos, ele continuava temente a Deus. Em nenhum momento ele amaldiçoa a Deus. Ele se mantém firme e ele se mantém íntegro. E o mais engraçado é a gente perceber que a maior arma do diabo pra fazer Jó cair e amaldiçoar a Deus são os próprios amigos que foram lá pra consolar ele. Eles começam a oferecer um monte de respostas fáceis pra questionamentos difíceis, falando verdades suficientes pra se tornarem perigosos. E eles acabam dando pra Jó duas opções. Admita o seu pecado. Todo esse sofrimento é merecido. Ou considere Deus injusto pela maneira como ele tá te tratando. As opções dos amigos de Jó não eram lá muito agradáveis e muito legais. Iam bem contra a realidade da situação. E aí a gente começa o capítulo 10 com o Jó desabafando a Deus. E ele realmente fala que ele vai desabafar agora. Ele faz como se fosse assim: agora eu vou desabafar, pessoal. Ninguém me segura. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Se eu pecasse, me estarias observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Então por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que pudesse ser visto. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é trevas. Jó estava muito triste, a gente já viu isso nos outros vídeos. Jó estava muito mal, Jó estava desesperado, porque as coisas estavam acontecendo e não tinham porquê. E todos esses questionamentos de Jó, eu entendo que era porque ele não conseguia ver o porquê. E a gente é igualzinho a Jó. Quando a gente não vê o merecimento da nossa dor, a gente chuta o balde muito rápido, a gente desiste muito rápido. Mas nisso, Jó tem muito a nos ensinar, a como persistir e perseverar, mesmo contra as circunstâncias, mesmo não fazendo ideia do que estava acontecendo, do porquê que estava acontecendo. Jó não vai nas duas opções dos amigos, de falar que ele pecou mesmo, que ele errou e tudo mais, porque ele não tinha feito, ele não ia mentir, e ele também não ia falar que Deus era injusto, porque ele estava tratando Jó daquela maneira. Ao contrário, Jó sempre reforça de que Deus é Deus, faz o que quer, quando quer e com quem ele quer. Só que aí, quando Jó fala, o que acontece? Os amigos aparecem e os amigos respondem. E dessa vez é o terceiro amigo que fala, e se a gente for ver, esse é o mais grosso, mais ousado, mais cabeça dura, talvez. Aquele típico pavio curto, sabe? Então, esse é o terceiro amigo de Jó. Nós vamos ver o que ele responde. E presta atenção no que ele responde, porque é barra pesada. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Pessoas como Zofar são usadas por Satanás para tentar desviar a gente do propósito, desviar a gente do destino. Mas também elas são usadas por Deus para nos provar, para nos santificar e para fazer a gente crescer. De todos até agora, esse é o pior, porque ele começa a entender o que ele quer daquilo que Jó falou, começa a pôr palavras na boca de Jó que ele não disse. Esse tipo de pessoa tira a nossa paciência, não é? E pensa, ele estava sendo usado para refinar a Jó. E mesmo essas pessoas que são caroço do capeta na nossa vida, são usadas para imprimir o caráter de Jesus na nossa vida. Porque o caráter de Jesus é o caráter de quando alguém fala mal de você, você dá outra face. De quando alguém pede pra você andar uma milha, você anda duas. Que quando pedem pra você dar a roupa, dar a capa, dá tudo. Que não discute por coisa besta, que não fica querendo ter razão sempre. Esse é o caráter de Jesus. Com
Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido. Eles queriam porque queriam que Jó reconhecesse um pecado que não existia. Não era porque ele tinha pecado, que ele tava passando por tudo aquilo. Isso é uma coisa que a gente percebe como o discurso deles é cansado. Você percebe que fica rodando e no final todo mundo falou a mesma coisa, só que de palavras diferentes, mas no final todo mundo falou a mesma coisa. Isso é falta de sabedoria. Quando a gente fica rodando muito é porque a gente quer parecer ser sábio. A gente quer falar bonito, a gente quer falar bem cheio, com bastante coisa. Só que a gente tem que ser direto ao ponto e você vê que eles ficam rodando pra chegar sempre na mesma coisa. Você pecou, pede perdão pra Deus te tirar desse negócio. Só que não era isso e eles não entendiam essa situação. E nesses capítulos a gente percebe lições valiosas pra quando a gente for consolar, pra quando a gente for tentar ajudar alguém. A primeira coisa que a gente pode perceber é que o consolador de verdade, genuíno, deve ser paciente e gentil, mas sem deixar de ser firme, falando o que precisa ser dito na hora certa e da forma certa. Isso é sinal de sabedoria. O bom consolador é um bom ouvinte. Zofar parece ter ouvido poucas coisas do discurso de Jó e parece que o que ele ouviu pra virar tudo contra Jó, pra entender e fazer a interpretação errada, pra fazer essa lambança que ele fez. Quando a gente for aconselhar alguém, quando a gente for consolar alguém, empreste os seus ouvidos pra pessoa, porque às vezes só a sua presença, como a gente já falou nos outros vídeos, só de você estar lá ouvindo já é o que a pessoa precisa, e ali já vai haver o conserto e a mudança. Você precisa ser capaz de aplicar a palavra de Deus com sabedoria. Então, meu amigo, peça sabedoria a Deus. Lembre-se que não dá pra convencer uma alma. Deus faz isso através do Espírito Santo. Lembra que quem convence do pecado, da justiça, do juízo, não é você, é o Espírito Santo que convence. Então não queira fazer um papel que não é teu. E a gente percebe que os amigos de Jó estavam tentando fazer um papel que não era deles. Olhe pra valer pra você ser um consolador de verdade, não um empecilho na vida do seu irmão. Pra que você não seja uma pedra de tropeço, mas pra que você seja uma pessoa que realmente vai fazer a diferença na vida dela. Lembra que Deus pode estar atuando nos bastidores da sua vida ou da vida da pessoa que você está consolando. Pode e provavelmente tem muitos detalhes que não estão visíveis aos nossos olhos. Estão fora do nosso alcance, mas estão completamente de acordo com a vontade e com o propósito de Deus para sua vida ou para a vida de quem você está consolando. Que Deus nos dê sabedoria para entendermos os tempos e entendermos o que e se nós precisamos falar em determinadas situações. E esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. A lição de casa de amanhã é ler os capítulos 12, 13 e 14 de Jó. São 3 capítulos porque se a gente ler eles separados não vai fazer tanto sentido, porque eles meio que fluem de um pro outro, então vai ser mais fácil da gente estudar os 3 de uma vez. Vou deixar aqui do lado os 2 últimos vídeos dessa nossa série de estudo de Jó, caso você não tenha visto, pra pôr a matéria em dia. Deixa o seu like se você gostou. Não esquece de colocar nos comentários aquilo que você aprendeu vendo o vídeo e lendo esses textos de Jó. E vamos discutindo e conversando aqui pra trocarmos informações. E aproveita e se inscreve no canal se você nem é inscrito, hein? Beijo grande, Deus abençoe e tchau!